Então, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta. Os senhores sabem que o canal se destina a estudar os temas afetos à advocacia pública, especialmente aqueles com probabilidade de cobrança em concurso. Mas estudar para concurso de um tempo para cá, de um bom tempo para cá, já não se resume mais a saber os conteúdos dos livros, mas a acompanhar a construção da jurisprudência no que diz respeito às decisões que envolvem a fazenda pública, tanto no que diz respeito à tese favorável quanto às teses desfavoráveis. E além disso, hoje, atualmente, estudar para concurso público te exige um nível de atualização que ultrapassa o acompanhamento da jurisprudência para acompanhar as tendências tanto de construção legislativa quanto de decisões jurisprudenciais. Hoje eu vou discutir contigo um tema extremamente interessante, que é o tema mais importante da semana e que precisa ser analisado com muito cuidado, porque é um tema muito perigoso e que vai definir o futuro da advocacia pública brasileira como um todo. Existe uma comissão de juristas na Câmara dos Deputados que se reúne para atualizar/reformar a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92. Essa lei, a Lei de Improbidade, ela foi um extremo avanço no sistema jurídico brasileiro, no combate à improbidade administrativa, valor constitucional que todos conhecemos. Essa comissão de juristas na Câmara dos Deputados discute vários pontos de reforma da Lei de Improbidade, dentre eles um ponto chama muita atenção, que é a possibilidade de se permitir, na reforma, o acordo ou transação para com as pessoas que praticam improbidade e respondem a ações de improbidade. Atualmente, como hoje se manifesta a Lei 8429/92. O artigo 17 diz assim, a ação principal, que terá o rito ordinário, a ação de improbidade, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. O parágrafo 1º, que é o que nos interessa no caso, diz: é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Esse parágrafo 1º é justamente o que intenta modificar a comissão de juristas que estuda a reforma da Lei de Improbidade Administrativa. E aí, a construção da mudança desse ponto passa também pelo caput ou pela mudança do caput do artigo 17, porque existe a ideia, na comissão de juristas, de, permitida a possibilidade de acordo nas ações de improbidade, apenas o Ministério Público seria o legitimado exclusivo para propor as ações de improbidade. Essa ideia parte do pressuposto que a administração pública, ou a pessoa jurídica de direito público interessada, como diz o artigo 17 na redação atual da lei, seria parte interessada e que isso comprometeria a sua isenção para a feitura de eventual acordo, conciliação ou transação na ação de improbidade. Essa é a construção. Até simples, por sinal. Ou seja, a lei atual de improbidade não admite a conciliação/transação, a reforma passaria a admitir a conciliação/transação na ação de improbidade, o que retiraria a possibilidade da administração pública, por meio da sua advocacia pública, propor a ação de improbidade, porque, em tese, esse é o pressuposto, o interesse da administração no resultado da ação comprometeria o acordo ou a transação ou a conciliação no processo ou na ação de improbidade em si. Mas a pergunta que fica é, será que a construção é tão lógica assim? Ou será que nós podemos manter essa argumentação de forma irretocável a ponto de retirar da advocacia pública ou do ente público por meio da sua representação a possibilidade de ingressar com ações de improbidade? A advocacia pública sempre se notabilizou pela defesa do erário. E foi justamente isso a razão da sua criação. Antes, o Ministério Público exercia também, dentre as funções atuais, a defesa e a representação do Estado em juízo para a defesa do erário. Depois percebeu-se que havia, de fato, uma incongruência do sistema,
uma vez que o Ministério Público muitas das vezes é autor de ações contra os entes federados e, nesse caso, os defenderia no polo passivo também. A coisa ficou muito evidente na situação específica constitucional, onde o Ministério Público Federal estabelecia ações em face da União e também fazia a promoção da sua defesa. Até que foi criada a Advocacia Pública Federal, no caso, a Advocacia Geral da União, para retirar do Ministério Público a atribuição de defesa do ente público e, portanto, defesa do erário, defesa das finanças públicas, né? Defesa da fazenda pública, por assim dizer. A criação da advocacia pública vem, portanto, de uma atribuição que inicialmente era destinada ao próprio Ministério Público, de forma que não se pode esquecer que a advocacia pública é filha do Ministério Público, nesse sentido. E aí, a advocacia se notabilizou pela defesa do erário, razão para a qual ela foi criada, mas também a advocacia pública, depois de uma estruturação de procuradorias estaduais e principalmente da Advocacia Geral da União, tem se notabilizado pela defesa da probidade, com inúmeras ações de improbidade ajuizadas por todo o país, tanto por procuradorias municipais, as mais estruturadas, é bem verdade que muitas precisam de estruturação, mas principalmente pelas procuradorias estaduais e também pela Advocacia Geral da União. E, atualmente, com a fala do novo Advogado-Geral da União, a Advocacia Geral da União, a Advocacia Pública Federal, tende também a se notabilizar no combate à corrupção. Então nós temos três vertentes aí, de forma muito específica, na verve, na alma da advocacia pública, que é a defesa do erário, depois o combate à improbidade ou a defesa da probidade, e agora, nessa nova vertente, o combate à corrupção. E aí, pergunta-se, nesse caso específico, qual a razão de se tirar da advocacia pública, da representação do ente público, a possibilidade do manejo da ação de improbidade? Eu vou deixar 4 perguntas no ar para que você possa raciocinar sobre elas e construir a sua opinião sobre o tema. A simples possibilidade de realização de acordo em ação de improbidade justifica a exclusão da legitimação ativa do ente público por meio da sua advocacia pública para intentar ação de improbidade ou para ajuizar a ação de improbidade? A simples feitura do acordo no processo retiraria ou justificaria retirar a legitimidade do ente público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, nos termos do artigo 17 da atual Lei de Improbidade, a legitimidade ativa para a ação de improbidade? Não seria mais simples estabelecer que nas ações em que ou nas quais a advocacia pública figurar no polo ativo, os acordos acaso existentes só teriam validade se homologados com a presença do Ministério Público? Precisa realmente tirar a legitimidade para interpor, ou para ajuizar, melhor dizendo, a ação civil pública? Precisa tirar a legitimidade para o ajuizamento da ação? Primeira pergunta. A segunda, o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, hoje teria condições de dar conta, sozinhos, de toda a demanda de improbidade do país inteiro? Essa é uma segunda pergunta. Se não tem condições de dar conta, em quanto tempo daria? Pergunta bastante interessante. Essa pergunta delimita-se o seguinte questionamento: a falta de condições, se existente, do Ministério Público de dar conta da demanda de improbidade do país não deixaria muita gente sem responder por improbidade? Terceira pergunta: a quem interessa um fiscal a menos na defesa da probidade administrativa? Obviamente que eu não estou analisando o aspecto político da ideia de tirar a advocacia pública da legitimação para a ação de improbidade, mas do aspecto jurídico mesmo. A quem interessa? A sociedade não é, porque quanto mais legitimados para fiscalizar ou para defender a probidade ou para combater a improbidade, melhor. E a última pergunta que eu deixo no ar para nossa reflexão futura é: o sujeito passivo do ato de improbidade, que é a pessoa jurídica de direito público interessada, não tem o direito ou não pode ser sujeito ativo da ação
que busca o reconhecimento e a penalização da improbidade perpetrada, ou seja, o sujeito passivo do ato de improbidade, a pessoa jurídica que sofre o ato de improbidade, não tem o direito de buscar em juízo tanto o reconhecimento quanto a aplicação da penalidade decorrente do reconhecimento da improbidade. É meio estranho pensar que não. Mas são 4 perguntas que eu deixo no ar, obrigatoriamente sem respostas efetivas e definitivas minhas, para que nós possamos raciocinar sobre o futuro da advocacia pública e queira Deus que a comissão de juristas que está na Câmara dos Deputados não coloque à frente essa ideia ou, se colocada, que ela não ganhe a chancela do Poder Legislativo para retirar da advocacia pública ou da representação dos entes públicos a legitimidade para a ação de improbidade, porque isso enfraquece não só a defesa da probidade, como a advocacia pública como um todo, que em tese seria colocada numa posição apenas de escritório de advocacia público para apresentar resposta às ações ou contestar ações e recorrer decisões contrárias ao interesse público patrimonial. Certamente a advocacia pública não se curvará a isso e tentará com todas as suas forças e com toda a possibilidade que esteja ao seu alcance a demover os deputados, senadores, enfim, os congressistas da ideia da aprovação de uma reforma na lei de improbidade que retire a legitimidade da sua representação doente no que diz respeito à possibilidade do ajuizamento de ações de improbidade. Queira Deus que isso não aconteça, queira Deus que a administração pública continue com essa legitimação, ok? Fica para nossa reflexão. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir vídeo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.